Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, vamos para mais uma super aula. Nós estamos estudando a teoria geral da administração e nesta aula nós vamos abordar o assunto Taylorismo. Professor, quem que foi Taylor? Taylor foi o pai da administração científica, início do século passado, muito importante. Ele é considerado o primeiro grande teórico da administração. Por quê, professor? Porque foi a primeira vez na história das organizações onde houve um estudo técnico, científico, no sentido de aumentar a produção. Professor, antes de entrar no conteúdo, dá uma explicaçãozinha aí do seu jeito, como é que funcionava. Vamos lá. Vocês sabem que a administração é uma ciência. Vocês sabem que a administração, o seu objeto de estudo são as organizações, não é isso? Então isso vem a dizer o quê? A ciência da administração. Como é que surgiram as organizações? Primeiramente, surgiu lá na primeira Revolução Industrial. Nós tínhamos os artesãos foram para as manufaturas, trabalharam nas fábricas, né? E assim ficaram por 100 anos, um pouco mais de 100 anos. Aí vem a segunda Revolução Industrial. Essas fábricas cresceram mais ainda, trouxeram outros elementos importantes, o motor, combustão do petróleo, energia elétrica, aço, enfim. Houve novos elementos que aumentavam ainda a complexidade dessas empresas, e essas empresas aí eram um balaio de gato, tá certo? Todo mundo fazia tudo, todo mundo não fazia nada, ninguém não tinha uma coordenação, não tinha um estudo científico, a produção era o seguinte, era bastante questionável em relação à qualidade, não conseguia manter um padrão, a produtividade era irregular, muitos acidentes de trabalho, muito desperdício, enfim, balaio de gato, como eu disse para vocês. Aí o Taylor, né, engenheiro, ele chegou lá e falou o seguinte: não, a gente tem que arrumar uma forma de melhorar essa metodologia, de arrumar a produção. E aí ele implantou a administração científica de Taylor. Como é que funciona a administração? Ele começou a analisar as tarefas, como que os funcionários executavam as tarefas, tá certo? Ele começou a observar que cada um executava de uma forma. Como assim? Lembra-se, cara, o juízo mental, o juízo de valor, os caras eram artesãos, os artesãos executavam todas as suas tarefas, todas as etapas, eles faziam isso e cada um executava de forma diferente. O Taylor parou, não, para com isso, cara. Vamos estudar como é que são feitos. Aí começou a estudar A, B, C, D, e ele observou que existe sempre uma melhor forma de executar, de fazer as coisas. Por exemplo, vai fazer uma cadeira. Nós temos aí dezenas, centenas de formas de como nós vamos construir uma cadeira, tá certo? Fabricar uma cadeira. Ou você começa pelo braço, você começa pelo assento, pelos pés, enfim, vários. O Taylor, ele vai analisar cientificamente qual que é a melhor forma. Ele vai analisar cientificamente quais são os melhores materiais para a produção da cadeira, quais são as melhores ferramentas para a produção da cadeira. A partir do momento que você encontrou a forma de executar, de fabricar a cadeira ideal, ele gera uma padronização, ele treina as pessoas nesse padrão, e ele vai supervisionar essas pessoas para que as pessoas executem de acordo com o método científico, tá? Assim ele faz isso. E aí eu pergunto para você, você acha que deu certo, cara? Você acha que isso aumentou a produtividade? Você acha que isso aumentou a lucratividade das empresas? Cara, papo sério, explodiu, pum, explodiu, pum. Por quê, cara? Porque é o seguinte, era um balaio de gato, uma confusão. Todo mundo fazia tudo, todo mundo fazia nada, ninguém sabia de nada. Quando ele chegou lá, padroniou, explodiu. E aí ele foi mais ainda. A concepção dele, que inclusive isso foi uma das maiores críticas à teoria clássica da administração, a teoria da administração científica de Taylor. Ele começou a analisar o comportamento das pessoas e ele enxergou o cara como o cara fosse, tá? O trabalhador fosse apenas uma peça na estrutura toda. E esse cara falou o seguinte: pô, por que esse cara pode produzir mais, meu? Ele pode produzir mais. Ele pode produzir mais. Ele falou o seguinte: ele instituiu a concepção do homem econômico. Falou assim, cara,
Você é um homem, quanto mais você produzir, claro, produzir correto, de acordo com o padrão certinho, mais você vai ganhar. Então ele colocou o sistema de produtividade. Por que ele colocou isso? Porque ele fala que o homem é um homem econômico, ou seja, ele se motiva por dinheiro, por recompensas materiais. É por recompensas materiais, incentivos materiais, né, que o homem se motiva. Então essa foi a teoria do Taylorismo, tá? Do Taylor. Então esse aí é o resumo da teoria. Vamos lá, vamos detalhar esse cara aí para vocês. Eu me empolgo muito, eu gosto demais de explicar essas coisas, cara. O professor administrador aí, tá? Sou administrador formado em 1998, graças a Deus, né? Vamos lá. Então nós temos aí a Escola da Administração Científica, desenvolveu-se nos Estados Unidos. Então a administração científica desenvolveu-se nos Estados Unidos, preste atenção, tá? Então não foi nos Estados Unidos e baseou-se nos trabalhos de Frederick Winslow Taylor, né? De 1856 a 1915. Lembrando que nós estamos estudando já a teoria clássica, certo? Então a escola clássica, tá? Atenção, ó. A escola clássica, nós temos aqui dois sujeitos, preste atenção aqui. Nós temos o Taylor, tá? E nós temos o Fayol, ok? Eu não vou detalhar muito o Fayol, porque daqui 2 aulas, a próxima aula vamos estudar o Fordismo, tá? Que faz parte dessa escola toda, e depois nós vamos estudar o Fayol, tá? Temos aí, ó, Taylor e Fayol. Taylor, Estados Unidos. Fayol, tá certo? França, francês, né? Os dois caras nunca se encontraram, tá certo? Nunca se encontraram. As teorias dos caras, elas não se conflitam, uma completa a outra. Então estamos estudando a teoria clássica, bacana? Taylor. E muito interessante, né, que o Taylor nunca conheceu o Fayol. O Taylor, ele nasceu em 1856. Data muito importante, porque estava bem no início da segunda Revolução Industrial, tá, onde as organizações já passaram a evoluir. Cada revolução industrial, as organizações evoluem cada vez mais, né? E ele veio a falecer no auge da segunda Revolução Industrial, ou seja, ele viveu muito bem os preceitos da segunda Revolução Industrial. Qual foi o contexto da criação do Taylor, né? Primeiramente, o contexto, já expliquei para vocês, vou dar um reforço. É um contexto de crescimento acelerado e desorganizado das fábricas. Olha aí, ó, desorganizado, né? Então, as fábricas surgiram na primeira Revolução Industrial. Na segunda, novos elementos, a adoção do aço, da certa energia elétrica, motor de combustão, etc, etc. E elas começavam era desorganizadas, balaio de gato, né? Ocasionando uma gradativa complexidade na sua administração, exigindo abordagem científica e mais apurada que substituísse o empirismo, ou seja, o Taylor buscava profissionalismo. Esse empirismo aqui é a herança dos artesãos, que cada um fazia da forma que queria, cada um fazia da forma que desejava as coisas, né? E a improvisação até dominantes. O aumento da dimensão das empresas no período da segunda Revolução Industrial levava a uma substituição da teoria, ou seja, o Taylor foi o cara certo na hora certa, no momento certo. Ele era engenheiro, sistemático, tá? O Taylor, ele fala o seguinte, que, como eu te falei, para o pensamento vigente do Taylor, sempre existe uma melhor forma de você fazer a coisa. E aí ele vai instituir a organização racional do trabalho, tá? Vamos lá. Então, Taylor, né, ele se preocupava, a preocupação dele, preste atenção, não era organizar a fábrica, tá? A preocupação dele era aumentar a produtividade. E, claro, para aumentar a produtividade, era necessário você o quê? Organizar a fábrica. Assim que ele fez, ele organizou. E como que ele vai
organizar essa fábrica, ele vai analisar... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e estou aqui para fazer um convite muito especial para você que vai fazer o concurso do MPU 2018, edital publicado, edital na praça. Nós aqui da La Concurso, nós preparamos um super curso para vocês que atendemos 100% edital, ponto a ponto, super atualizado, com o melhor custo-benefício da internet. Apenas 10 parcelas de R$ 25,00. Você vai ter esse curso aqui da LAC, um curso top de linha, um curso que eu tenho certeza que você vai ficar satisfeito. Tá tudo bem, gente? Espero vocês. Um forte abraço. Tchau, tchau. Clique lá.